Em 1910, nascia a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre. A Assembleia de Deus, nos seus primeiros 50 anos, foi uma igreja maravilhosa, uma igreja onde o tema principal era o Calvário, salvação, né? Se falava do céu, do arrebatamento, do juízo final, do arrependimento, da santificação. Temas corriqueiros nas mensagens dos pregadores daquela igreja. Mas o tempo foi passando e aqueles patriarcas foram partindo para o Senhor, o que é natural, o ciclo da vida. E no decorrer já dos anos 60, 70, 80, a cada convenção, a cada resolução tomada nas diretorias, a doutrina da igreja ia mudando. Vinha mudando, veio mudando, veio mudando. E a cada convenção ela foi se modernizando. Se modernizando, se modernizando. E hoje nós temos aí uma igreja com vários problemas doutrinários, principalmente no que diz respeito à área da santificação da doutrina da Santa Palavra, não é? E o tema hoje já não é mais salvação, arrependimento, já não se fala mais sobre pecado. Aliás, já se perdeu até o verdadeiro conceito de pecado. Se você perguntar para alguns dos cristãos modernos, contemporâneos, eles já não sabem dizer, de fato, definir o que é pecado. Já não sabem definir o que é transgressão. E isso ocorre não só em uma denominação, mas na maioria delas. Ao tempo que nós vamos nos modernizando, a globalização, a tecnologia, o aumento da ciência, estas denominações, estas instituições evangélicas também vão caminhando e caminhando junto. Perceba que não é a igreja que influencia o sistema mundano. O que se percebe é o sistema mundano influenciando a igreja. E não seria diferente com a igreja pentecostal Deus é Amor. Não seria diferente. A Assembleia de Deus, quando nasceu lá atrás, e outras igrejas pentecostais que prezavam muito da doutrina e que tinha por temática as mensagens salvadoras de arrependimento, de arrebatamento, de juízo final, hoje isso já não dá ibope nas igrejas contemporâneas, nas igrejas modernas. Hoje o que dá ibope na igreja é prosperidade, é abundância. Hoje o que dá, de fato, ibope nas igrejas é o eu, é a exaltação do eu, não é? É o egocentrismo. Eu vou falar disso num vídeo mais de forma específica. Então, hoje, se você falar em juízo final, isso não alegra ninguém. Você falar de arrependimento, de pecado, de santificação, são temas cuja temática por si só é tida como espanta-gente. Isso lança fora as ovelhas, isso manda embora o povo. Não é uma boa ideia se pregar hoje doutrina de santificação, não é uma boa ideia se falar hoje de arrependimento, de arrebatamento. Jesus está voltando, o povo até ri. Jesus está voltando, outros ficam até com raiva, mas agora já, eu nem terminei minha casa, nem casei. Enfim, essas temáticas hoje já não interessam. E a doutrina de santificação, pior, ficou para trás. Né? Antigamente você via as irmãs nas igrejas vestindo saia abaixo do joelho, as irmãs não se pintavam, não cortavam o cabelo, não andavam de calça comprida, os homens não andavam de bermuda, não andavam barbudos, cabeludos, não andavam seminus, enfim. A doutrina da santificação era algo que era defendido nas igrejas de 40 anos atrás. O que não vemos mais hoje. Hoje
tudo light, é tudo normal, é tudo mundano. E as igrejas têm uma característica muito parecida, parece gêmeas de tudo que é mundo. Então, é como se você não conseguisse mais discernir igreja de mundo. Você não consegue mais discernir o cristão de uma pessoa mundana. Então, é o que está ocorrendo nas igrejas hoje. Eles não têm perfil mais. Aliás, já se perdeu isso, não se sabe mais dizer qual é o perfil do cristão. Desde a sua aparência exterior, estética, quanto o seu interior. Já não se sabe mais definir, não há mais uma diferença. E essas mudanças ocorreram no decorrer do tempo, a partir das reuniões, das convenções, né, das direções de mudança de diretoria, de pensamento, de ideologia, e conforme o mundo ia caminhando, essas igrejas foram sendo influenciadas pelo mundo. O que não é isso que a Bíblia diz, não é? A igreja ela não pode ser influenciada pelo mundo, é o contrário. A igreja deve influenciar o mundo e a igreja não pode mudar, até porque a palavra ela não é mudada a cada ano. Passa anos e anos, a Bíblia ela continua a mesma. O que muda são os homens, as suas ideologias e até fazer um arranjozinho na palavra para apoiar, auxiliar, para dar respaldo para as suas colocações equivocadas, não é? Então a Igreja Pentecostal Deus e Amor também não ficou fora disso. A Igreja Pentecostal Deus e Amor também caminha na mesma direção. Mudaram-se os tempos, mudaram-se a direção da igreja. A Igreja Deus e Amor tem cerca de 11 diretores, os quais são eles quem dão as cartas, são eles que dão uma direção, que dizem o que pode e o que não pode. De forma que Davi Miranda Neto não tem culpa de nada. Davi Miranda Neto é só um meio, é só um produto do meio. Ele é só obra da criação da própria direção. De forma que não devemos criticá-lo. Se tivermos de criticar, critiquemos a direção. Se está havendo mudança na Igreja de Deus e Amor, tem um aval da direção. Se as irmãs agora podem cortar o cabelo, tem aval da direção. Se as irmãs podem usar calça comprida, tem aval da direção. Se a igreja agora pode usar jogo de luz, luz colorida, tem um aval da direção. Se a igreja agora pode ficar no escuro, tem um aval da direção. Se a igreja agora pode ouvir louvores com o estilo de rap, de funk, de pagode, tem o aval da direção. Então, é a direção. É a direção. Quem é Davi Miranda Neto? Ele nem pertence à direção. Se alguma coisa está mudando na Igreja Deus e Amor, isso vem da direção. É da direção geral. Então, se daqui a pouco a gente ver palhaços no púlpito, aquelas pessoas fazendo coreografia, aquelas irmãs dançando, jogando a perna para o ar, perna para cima, perna para baixo, coreografias na sede mundial, isso não acontece por acaso. Tem um aval da direção. Se a gente vê, por acaso, pessoas no púlpito fazendo teatro, jogo de luz, a igreja meia que apagada, enfim, novos acontecimentos que não dizem respeito à doutrina e que isso passa a ocorrer paulatinamente, sem que nenhuma atitude seja tomada, a culpa não é daqueles que fazem aquilo, mas é da direção que dá o aval e que dá o apoio. Portanto, Davi Miranda Neto é só Davi Miranda Neto. Neto. Não nos esqueçamos disso. Tem uma direção por trás, com apoio total. Senão, não existiria. Se o mundanismo está caminhando dentro da igreja e a direção não diz nada, você não vai me convencer de que isso é contra a vontade da direção. Deus abençoe.